Bem, gente, estamos começando mais uma Conexão das Minas Gerais. Vocês que nos acompanham, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Hoje, com a presença, mais uma vez, do jornalista Márcio Fagundes, do jornalista Carlos Lindenberg, que é do blog, excelente blog, blog do Carlos Lindenberg, Coronel Bianchini, o economista Rodrigo Campos. E a gente tem muitos assuntos para falar na noite de hoje. Um detalhe, eu queria começar, primeiramente, dando os parabéns para o Márcio, que na última live ele acertou, falou, terminando dizendo que a gente tem que ler muito mais a gramática portuguesa para aprender a falar melhor, entender melhor a língua portuguesa. E depois fez uma comparação que o Brasil hoje parece um circo, onde tem o circo e tem o palhaço. O palhaço geralmente está no picadeiro. Mas será que o povo está fazendo o papel do palhaço lá no picadeiro? Márcio Fagundes, você acertou, hein, Márcio? Em cima. Tudo bem com você? Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Era um sonho meu, nada se acabou. E aí, Essa é Márcio? uma música maravilhosa do Márcio Greik, que, aliás, morou um período aqui em Belo Horizonte Grande. É um clássico, um sucesso do Márcio Greik, que eu hoje acordei com essa música na cabeça e cantei ela o dia inteirinho. A música chama É Impossível Acreditar que Perdi Você. Uma maravilha de música. Olha, tem dia que a gente acorda com uma coisa na cabeça e fica rodando o dia inteiro. Hoje foi essa música, né? E aí, a gente, nós somos da poesia, né? Nós somos da alegria, nós somos da palavra. Na última live, eu chamei a atenção como a língua portuguesa estava sendo espancada, né? Linchada, trucidada diariamente. No dia seguinte, tinha uma manchete no jornal Valor que era o seguinte: alta de combustível e receitas aumentam. Alta de combustível, desculpe, alta de combustível e receitas aumentam e tarifas aumenta a receita dos estados. Ou seja, um sujeito composto desse, e o verbo no singular, nem concordância verbal, um dos maiores jornais do país, sabe, entendeu? Um negócio grosseiro. Aí eu mandei para vocês, falei, olha aí o que estão fazendo com a língua portuguesa. É isso aí, Walter. Eu lembrei também na live passada que, olha, está todo mundo muito preocupado com os malabaristas, os trapezistas, os palhaços, né? Os componentes do circo. Mas vamos nos preocupar, na verdade, com os donos do circo. Esses, sim, estão impingindo ao país uma política neoliberal dilacerante, jogando o povo na fome, na miséria, no desemprego, na falta de vacina. Esse tipo de coisa que a gente tem que questionar, entendeu? Não são personagens nada representam, viu, Walter? Lindenberg, hoje, em Belo Horizonte, o presidente Jair Bolsonaro esteve na cidade administrativa, veio assinar um convênio aí, questão de uma nova fábrica aí para fazer vacinas com a FMG, aquele negócio todo lá, com a Universidade Federal de Minas Gerais, e também acertar a questão do metrô, que vai ser privatizado. Agora, tem aí uma dívida muito grande do metrô de Belo Horizonte, né? 2,5 bilhões praticamente. Né? E um detalhe, olha, Bianchini, Rodrigo, Márcio, você acredita que entre os presentes só o governador Romeu Zema estava de máscara? E aí pediram para ele retirar a máscara. Quando ele retirou, não, negócio mais doido. Depois o presidente pega um garoto que estava uniformizado com o uniforme da PM e um fuzil de brinquedo na mão. E ele levantou, colocou o garoto no pescoço e fez arminha, aquela coisa toda. Cara, agora tomou vaia do mesmo jeito que tinha muita gente lá também para aplaudi-lo, né? Mas que negócio mais louco. Quer dizer, o Zema foi obrigado a retirar a máscara e aplaudido para dizer assim, ó, estou com o senhor, presidente, não abro. Ele, Debré. A falta de personalidade. É uma falta de personalidade. Claro. Não é pelo fato de ele estar no palácio que teria que tirar a máscara, não. Para mim, é uma falta de personalidade. Devia ter mantido a máscara. Por que não? Ele não usa máscara em vários lugares. Ele não teve no banco outro dia de máscara. Por que lá no palácio ele teve que tirar a máscara? Para mim, resume-se simplesmente isso. Falta de personalidade do governador do Estado. E com relação à questão da privatização do metrô? Essa é uma questão que até não acompanhei hoje por alto, porque parece que há uma privatização. Na verdade, haverá uma privatização do metrô. Eu não sei quais são os grupos que estarão interessados
para o metrô de Belo Horizonte. De qualquer maneira, a informação que eu tenho é de que haverá uma privatização do metrô e um aporte de recursos de 2,5 bilhões de reais para provavelmente fazer frente aí a um fundo aí, um passivo que deve estar aí beirando mais ou menos isso. Evidentemente que com a privatização do metrô haverá como de hábito uma terceirização de mão de obra, uma redução de mão de obra, coisas desse tipo, porque é sempre assim. Quando você desestatiza, a primeira coisa que você faz, evidentemente, pagando aí o passivo, é você demitir função de gente, etc, etc. É até possível que haja aí um inchaço nessa máquina. Não sei dizer exatamente isso, mas normalmente acontece, ele privatiza, demite. Ok, Cláudio Albertini, Minas Gerais é um estado onde a gente pode falar que é um estado seguro, onde a segurança pública realmente ela passa para a população um ar de tranquilidade. E, com relação à própria Polícia Militar, eu soube de um assunto onde uma pessoa teve que recorrer à Polícia Militar e o policial lá que atendeu essa pessoa disse que a senha tinha terminado. Quer dizer, a Polícia Militar trabalha com senha? Pernambuco, o dia que a PM for trabalhar com senha, pode fechar as portas, não é? E a gente estava fazendo um comentário disso em cima uma recomendação da ONU para que os países onde tenham tribunais militares para as polícias, eles terminem com esses tribunais. E aí, um assunto eu acabo ligando com o outro, porque o que mantém uma instituição grande do tamanho da PM, né, um efetivo previsto aí de 50 mil homens, São Paulo tem um efetivo previsto de 100 mil homens, chama-se disciplina e hierarquia. Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul são os 3 estados brasileiros que têm um tribunal de justiça militar. Para quem não sabe, todos os estados brasileiros têm justiça militar, de primeira instância. Mas apenas Minas, São Paulo e Rio de Janeiro têm Tribunal de Justiça Militar, ou seja, uma segunda instância da Justiça Militar. E que as pessoas entendam que o que mantém uma disciplina e hierarquia numa instituição é um código de conduta, um código de ética que seja forte. No nosso caso, nós temos um Código Penal Militar. É o mesmo código ao qual estão sujeitos os militares das Forças Armadas. O Código Penal Militar é o mesmo, não é? Então, uma situação dessa que você está relatando, e isso aconteceu ontem numa determinada unidade da Polícia Militar, onde uma pessoa estava em cárcere privado e ela teve que solicitar foi necessário solicitar a intervenção dos parentes da Polícia Militar para fazer uma ocorrência, até porque o Ministério Público estava pedindo isso. O cara chegou e falou que não poderia porque tinha acabado sem. Mas, na realidade, a gente sabe que isso geralmente ocorre no término de turno, porque um militar que está terminando o turno não quer passar para o outro. Mas isso não é uma conduta da Polícia Militar, isso é uma conduta de um militar que não tem uma conduta profissional e ética condizente com aquilo que a sociedade espera dele. Não é? E como é que a gente faz? O comandante está ciente disso? Lógico que não. A partir do momento, por exemplo, que eu tomei conhecimento disso, e outra coisa que as pessoas têm que entender, Pernambuco, que apesar de estarmos na reserva, nós não deixamos de ser militares. Nós não deixamos de ser policiais militares. E eu poderia simplesmente ter falado, não, isso não é meu, eu estou aposentado, eu estou na reserva, isso aí não é meu mais, não sei. Não, pelo contrário, né? Nós continuamos a manter o nosso compromisso com a sociedade, o nosso compromisso para a Constituição a qual nós estamos ligados. É lógico que eu não posso tomar uma atitude direta, né? Porque eu já não exerço mais essa função diretamente, mas eu conheço os caminhos que têm que ser tomados e fiz. E o comandante desse militar, se utilizando, né, da questão militar, ele recolheu o militar e determinou que se faça os procedimentos, que se façam os procedimentos. Quais procedimentos? A prisão desse militar.
Agora, você imaginou se esse comandante tivesse que pegar esse militar, levar para uma delegacia de polícia, onde um delegado não conhece essas nossas especificidades, um civil não conhece, para poder tomar uma providência? Não, o comandante determinou, já escalou um oficial para fazer ali a prisão do militar. E isso é uma resposta imediata que a gente dá para aqueles outros policiais que estão ali. Porque você já imaginou se nós tivermos que esperar uma ordem judicial para poder prender alguém, para não ser mais o quê? Não. Então, essa justiça militar é fundamental para uma instituição que tem mais de 50 mil homens e mulheres armados e que precisa ter um código de conduta, um código de postura forte para manter disciplina e hierarquia, manter esses homens no fiel cumprimento da lei e da sua missão, que é de servir e proteger a sociedade. Então, para aqueles que recomendam, fazem uma recomendação dessa, de acabar com esses tribunais, é porque ainda estão pensando, muitos deles, lá na época da ditadura, lá na época de 64, e nos ligam a isso como se fosse acontecer, terminar um tribunal, isso fosse resolver o problema do mundo. Então, essas pessoas precisam começar a pensar e se modernizar. Da mesma forma como tem muita gente gritando que tem que acabar com o comunismo nesse país, não existe comunismo aqui, também precisam parar com esse negócio de que existe ditadura. Até porque, se querem uma polícia militar mais próxima da sociedade, ela precisa ter mecanismo para conter aqueles homens que se afastam do seu mistério. Então, fica aí esse nosso desabafo em relação àqueles que querem acabar com a justiça militar. Bianchini, muito boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite aí, o Márcio. Bianchini, você falou rapidamente que há uma justiça militar de primeira instância em todos os estados, mas que apenas 3 estados têm um Tribunal de Justiça Militar. É uma pergunta que eu te faço, até por curiosidade. Por que apenas Rio de Janeiro, aliás, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tem Tribunal de Justiça Militar? Me faz um histórico disso, por gentileza. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar, Carlos, boa noite para você, é que as pessoas acham que a Justiça Militar ela é um órgão à parte do Judiciário. Estão equivocados. A Justiça Militar pertence ao Poder Judiciário. Então, a Justiça Militar de Minas Gerais, ela está, de uma certa forma, ela pertence ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Qualquer estado que tenha efetivo de militares superiores a 20 mil homens podem instituir um Tribunal de Justiça Militar. Só que, como é uma mudança do judiciário, ela tem que partir do próprio judiciário do Estado. Então, quem pode criar isso é o judiciário. Como é que funciona no Rio de Janeiro? Para vocês terem uma noção. No Rio de Janeiro, é uma polícia que tem um efetivo na faixa de 50 mil homens e que poderia ter um Tribunal de Justiça Militar. Lá não existe isso. Você tem a Justiça Militar em primeira instância, você tem os juízes togados na primeira instância, junto com os juízes militares, mas se o processo houve recurso, ele vai para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde tem uma Câmara específica que cuida desses delitos militares, do julgamento de crimes militares. Se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quisesse criar um Tribunal de Justiça Militar lá, bastaria que o presidente do tribunal mandasse um projeto de lei para a Assembleia para poder criar isso. Entendi. Ok, coronel. Fazer agora dar a palavra aí para o Rodrigo Campos, nosso amigo economista, que está no Rio de Janeiro. Rodrigo, o que está acontecendo nesse Rio de Janeiro? O pessoal da periferia está correndo atrás do caminhão do osso e de pelanca de carne, Rodrigo. O que é isso? Na cidade maravilhosa, o cartão postal do Brasil para o mundo. Essa coisa da miserabilidade ocorrendo, as pessoas seguindo o caminhão do osso, da pelanca, pessoas passando fome nessa cidade maravilhosa. O que está acontecendo? Você que mora no Rio de Janeiro e é economista, explica para a gente o que é isso aí. Bem, Walter, boa noite para você, para o Carlos, para o Márcio, para o Bianchini.
A bem da verdade, isso não é um fenômeno carioca, na realidade é um problema brasileiro, né? O país vive uma fase difícil do ponto de vista da economia, uma taxa de desemprego em torno de 14%. Nós temos aí milhões de pessoas que, inclusive, já desistiram de procurar emprego, né? 60 e tantos por cento das famílias endividadas nos órgãos de proteção ao crédito. Você tem, né, contraditoriamente, né, uma inflação crescente, o que agrava a situação de renda das pessoas, né? O custo do dinheiro subindo, já era caro, vai ficar mais caro, né? Então, você tem uma combinação de fatores que aumentam certamente a situação de pobreza de boa parte da população, né, e de miséria de um sem número, né, da casa de milhões. A estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro é que hoje algo em torno de 20 mil pessoas moram nas ruas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu moro em Copacabana e, lamentavelmente, o que a gente vê, né, ao contrário do passado, quando tinha pessoas morando na rua, normalmente pessoas viciadas em droga, pessoas marginalizadas, né, na sociedade, hoje você vê famílias inteiras, né, pai, mãe, crianças. Eu participo aqui de um movimento chamado A Fome Grita nas Ruas, e ontem mesmo, né, eu usei meu carro para transportar uma série de itens de primeira necessidade que a gente recolhe com caixas que a gente coloca nos prédios, né, de moradores. A classe média, com uma sobra de renda, consegue colaborar com esse esforço. E esse alimento, posteriormente, ele é distribuído, né, nas comunidades e, da mesma forma, preparado as chamadas quentinhas para atender milhares e milhares de pessoas que moram na rua. Ou seja, lamentavelmente, a gente voltou a um estágio, né, em que as pessoas pobres ficaram miseráveis e as miseráveis estão passando fome, passando necessidade. E essa figura que você mostrou aí, que a imprensa já repercutiu, né, e de fato é uma coisa deplorável, deprimente, você vê seres humanos, né, correndo atrás de algo que outrora já não era mais visto no dia a dia. Infelizmente, nos últimos tempos, a situação econômica piorou, e é importante dizer que a pandemia ela agravou a situação, mas ela não é a causa desse problema. Ou seja, de alguns anos para cá, a renda das pessoas foi diminuindo, a taxa de desemprego enorme, portanto, você tem uma situação de muita dificuldade de boa parte da população. O Brasil voltou ao mapa da fome. Infelizmente, você tem aí um conjunto de pessoas que estão passando muita necessidade e você não tem políticas públicas capazes de equacionar isso, porque não há compromisso com políticas públicas voltadas para essas camadas da população, não é? Então, de fato, é uma situação muito triste, uma situação muito difícil, não é? E eu repito, não é um fenômeno do Rio de Janeiro, é um fenômeno brasileiro, fruto de uma política econômica que não tem nenhum compromisso com a melhoria de vida das camadas populares desse país. Ok, Rodrigo. Guararapes, deixa eu voltar aqui em dois temas passados, um abordado pelo Coronel Bianchini e outro por você, a questão da máscara. Eu estava pensando aqui, enquanto nossos diletos amigos estão fazendo suas reflexões sobre a realidade brasileira, eu estava pensando aqui, sabe o que é a máscara hoje, frente à pandemia que nós estamos vivendo? Ela é a camisinha dos anos 80. Você não usar uma máscara hoje num aglomerado de pessoas é como se você participasse de uma tremenda bacanal greco-romana, de um tremendo suruba. Quando você vai para um suruba sem camisinha, o alto risco que você corria nos anos 80. Você hoje sai sem a máscara, você está sujeito a pegar esse Covid, que é mortal, né? Nós não nos cansamos de ser solidários aqui, toda a live com quase 600 mil brasileiros mortos por causa de Covid. Você tirar a máscara em meio a um conjunto de pessoas é como se você estivesse participando de uma tremenda bacanal, entendeu? Nos anos 80, e fazer sexo sem camisinha. É uma loucura isso. Bom, essa é uma primeira reflexão minha. A segunda é sobre a ONU, que semana passada
eu fiz alguma observação que a ONU é uma entidade de grife internacional que reúne chefes de Estado de quase 200 nações no mundo. Cara, a ONU fazer referência à justiça militar no Brasil, ela não consegue quebrar o embargo que se faz a Cuba há mais de 50 anos, uma ilhotazinha no Caribe, não é possível. Que embargo a Venezuela, ela não consegue ter uma palavra frente a questões sérias. Se ela fosse séria, a ONU, sabe onde seria a reunião dela desse ano? Seria em Cabul, no Afeganistão, entendeu? Chamar a atenção do mundo. Olha o que está acontecendo no Afeganistão, nós estamos solidários, nós estamos aqui, devemos todos os chefes de nação construir um país que se apresenta agora frente ao Talibã. Por que não? Por que não? Então, a ONU hoje não tem papel nenhum. Ela está preocupada com a justiça militar do Brasil. Olha, sabe quem foi a estrela da reunião da ONU, que terminou semana passada? Foi uma primeira-ministra, me parece, de Barbados, eu nem vou lembrar o nome dela aqui, que ela deu um show. Ela falou assim, não é possível que estejamos quase 200 chefes de Estado aqui reunidos e nós não tenhamos uma política mundial de vacinação dos países pobres, porque os ricos jogam a vacina no lixo, tem sobra de vacina e os pobres não têm. Não é possível que nós, reunidos aqui, estejamos vendo os nossos irmãos morrendo de fome e nós não tenhamos uma política para matar a fome, para dar um prato de comida para os nossos irmãos do mundo. E foi uma mulher de Barbados que chamou a atenção. Ela que foi estrela do grande evento da ONU em Nova York, foi essa mulher. Falou, não é possível que a gente está aqui para tricotar, entendeu? Fazer crochê. Pelo amor de Deus, cara. É isso aí. Agora, eu queria ouvir a opinião do Lindenberg, do Coronel Bianchini e do Rodrigo. O velho da Havan, como é conhecido, Luciano Hang, aquele empresário que disse que fatura 30 milhões por mês, ou melhor, por dia, né? Por dia, suas lojas, são 150 lojas no Brasil. Ele esteve na CPI da Covid. Para muitos, ele saiu muito bem, outros mais ou menos, e alguns foi muito mal. Mas quem assistiu, né, o Lindenberg deve ter assistido, o Coronel Bianchini, o Rodrigo. Então, qual é a sua análise, a sua avaliação, Lindenberg, sobre o homem, aquele homem que vai todo de verde, parece mais um papagaio de pirata com aquele todo verde e amarelo. O homem é patriota demais, mais do que qualquer um de nós aqui, né, cara? Impressionante. Walter, eu acho que a CPI da pandemia não ganhou nada levando lá o velho da Havan para aquela discussão, que uma discussão tumultuada desde o princípio. Ele chegou já com a tropa de choque dele, com os senadores que apoiam o governo, fantasiado, como você diz, parece um periquito, né? De maneira que parece um periquito, uma jandaia, né? Uma maritaca. Uma maritacazinha, né? Mas então chegou. Então eu acho que a CPI não ganhou nada com aquilo, nada. Era uma figura dispensável. Ocorre que o relator Renan Calheiros insistiu muito com a presença dele. O senador Aziz também fechou com o Renan e, enfim, a maioria ali topou. Mas fez um papel... Ele já chegou lá para tumultuar, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, ele chegou lá para tumultuar e já começou batendo na medalha para cima, né? De maneira que eu acho que a CPI poderia ter dispensado, né, e ter aproveitado melhor o seu tempo, deixando de ouvir aquele periquito, aquela jandaia que apareceu lá. E aí, Bianchini? Coronel Bianchini, o que você acha? O homem é um periquito, é uma jandaia ou uma maritaca? Na realidade, a questão do Heng está muito relacionada à questão do financiamento das fake news. Não é? É exatamente isso. É nesse sentido que eles estavam querendo apertá-lo, porque já tem algumas coisas que ligam o Heng à questão dessa de financiamento.
E uma outra coisa que acho que mais importante em relação a ele é porque você tem um vídeo dele onde ele fala que se a mãe dele tivesse feito o tratamento precoce, certamente ela teria sido salva. Mas o mais importante em relação a isso foi no dia anterior, com o depoimento daquela advogada que representa os médicos da Prevent Senior, aonde lá eles desmascararam. Eles falaram que a mãe do Heng, ela tomou o kit Covid. Né? Ela tomou o kit de tratamento, aquele precoce, o medicamento precoce. Né? E eles não sabem se ele tinha esse conhecimento, quer dizer, por quê? Porque não tinha lá no prontuário a assinatura de ninguém em relação à aceitação dela tomar o kit. Mas no prontuário dela constava que ela tinha recebido o tratamento precoce. Então, isso aí foi muito para desmascarar, no sentido de que ele tinha dito que se a mãe dele tivesse feito o tratamento precoce, ela teria sido salva. Então, fica essa questão dele do financiamento e para desmascarar essa questão da mãe. Mas, voltando a essa questão da CPI, eu acho que um dos depoimentos mais importantes da CPI foi dessa advogada. Essa advogada mostra como houve uma orquestração para você tentar construir a imagem de que o tratamento precoce ele tinha salvado muitas vidas, inclusive com a retirada do prontuário de menção depois de 14 dias que a pessoa estava lá, eles retiravam qualquer menção da Covid no óbito da pessoa, vinculando o óbito a outra causa, não a Covid. Né? E, assim, eu acho que o depoimento daquela mulher, inclusive, isso resultou numa apuração que o Ministério Público Federal, me parece, e também o de São Paulo, está abrindo contra o Conselho Federal de Medicina e contra o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Porque, não sei se vocês acompanharam, o Mandetta tinha feito, enquanto ministro, uma denúncia da Prevent Senior em relação ao número de mortes exacerbada que estava tendo no hospital ligado à rede. E logo depois que o Mandetta ele foi demitido, o Conselho Federal de Medicina soltou uma resolução isentando os profissionais médicos do Brasil de qualquer conduta de processo por conduta ética ao ministrarem um tratamento que não era previsto na própria bula do remédio, que é o famoso tratamento off-label que a gente está vendo. E isso foi, coincidentemente, no mesmo dia que o Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde. Muita coincidência. Muita coincidência. Então, assim, aquele depoimento daquela mulher, para quem acompanhou, foi muito importante, né? A gente está vendo. Mas do Heng foi principalmente chamaram lá, e é lógico que ele não ia responder, ele nem quer, ele se recusou a fazer o comprometimento de dizer a verdade. Né? Ele se recusou a fazer isso, porque a gente sabe que ele não iria falar a verdade. Né? Porque a maior parte que eles estavam querendo ligar é o financiamento da questão das fake news. E aí, Rodrigo? O homem é um maricado, uma jandaia ou um periquito? Bem, eu, na realidade, vou fazer um outro tipo de reflexão sobre esse contexto da CPI. A CPI ela é um ponto de chegada de um fenômeno mais complexo, no meu modo de entender, que é exatamente a postura do governo federal com relação à questão da pandemia. Eu não tenho dúvida de que o cálculo que foi feito, o cálculo político que foi feito à época, é de que, para a reeleição do atual presidente da República, as condições econômicas tivessem bem encaminhadas, certamente facilitariam muito, né, a repetição do mandato. Portanto, quando surge uma pandemia que impacta a atividade econômica, como de fato impactou, o PIB caiu 4,5%, 5%, né? Todo esse esforço no sentido de fazer com que, primeiro, é uma gripezinha, segundo, você trata de outras maneiras que não necessariamente aguardando que a ciência e a medicina preparassem as devidas vacinas, que você poderia minimizar o risco de pegar essa doença, ou seja, todas as táticas usadas, elas comungavam com uma única estratégia, que era, de fato, fazer com que o país tentasse ter uma vida, entre aspas, normal, portanto, produzindo, gerando emprego, mantendo a vida,
para que o impacto econômico dessa tragédia, não é, sanitária não repercutisse, não é, na reeleição do presidente da República. Portanto, eu não tenho dúvida alguma de que tudo isso faz parte de uma estratégia para mitigar ou minimizar o impacto, não é, dessa pandemia gravíssima, que só no Brasil algo em torno de 600 mil pessoas já sofreram as consequências, não é, na sua própria vida. Portanto, não é, essa CPI, eu acho que ela tem que ter a capacidade de associar, né, as questões táticas, né, as movimentações havidas na gestão do Ministério da Saúde, na compra de vacinas, no comportamento com relação ao kit Covid, com uma estratégia de governo que era, de fato, uma estratégia de negar a existência da pandemia, para que não houvesse um impacto na vida das pessoas, de tal sorte a prejudicar a imagem do presidente, candidato à reeleição 2 ou 3 anos depois. Não é? Okay. Bem, na verdade, o que aconteceu? Somou-se à questão da pandemia outros desarranjos do governo. Não é? A sua incapacidade de manter preços num patamar adequado, a inflação está voltando, não é? A sua incapacidade, não é, de conviver com os contrários, ameaçando, inclusive, e suscitando a hipótese até de uma saída autoritária, uma saída golpista. Portanto, é um governo que coleciona desastres, né? E eu acho que a questão da CPI, ela, ao invés de ficar dando palanque, mídia gratuita para determinadas figuras, porque certamente esse senhor aí, que é dono de uma empresa, ao contrário do que muita gente possa imaginar, ele deve ter aumentado a clientela no dia seguinte nas suas lojas, né? Eu acho que a gente devia imaginar que a CPI deve tomar um rumo para que, no final, o seu relatório seja um relatório que tenha a capacidade de concatenar todos esses aspectos que eu mencionei aqui, fazendo uma denúncia séria, objetiva, né, de uma estratégia urdida no Palácio do Planalto, né, para, né, mitigar o impacto da pandemia na reeleição do atual presidente da República. Ok, Márcio Fagundes, semana passada nós falamos aqui... Walter, só completar aqui o seguinte, o assunto foi muito bem abordado por todos os nossos amigos de bancada aqui. Eu só queria observar o seguinte, o Lindenberg chamou a atenção desse periquito um pouquinho maior, né? Dessa jandaia, dessa maritaca, né? Desse papagaio. Olha, eu lembrei, sabe o quê? Do personagem de Walt Disney, Zé Carioca, que maravilha, né? Reconheceu um Brasil por meio de um papagaio que era maravilhoso, um personagem, nós que gostamos de gibi e tal. Eu sou muito mais o Zé Carioca de Walt Disney do que essa bobajada de hoje, entendeu? Boa lembrança. Márcio Fagundes, semana passada nós falamos aqui, você que é torcedor do América, mas você deu uma pegada aí a alguns torcedores do Atlético e do Cruzeiro. O Rodrigo é cruzeirense, né? A situação do Cruzeiro está muito complicada porque tem que ganhar 10 partidas em 11 partidas. E o Atlético Mineiro, depois de ter sido exaltado demais nessa partida contra o Palmeiras, empatou e dançou. Hoje o Pelé, o cidadão Edson Arantes do Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé, teve alta depois de um mês hospitalizado, né, do Albert Einstein, e ele teve um problema, tomou no colo e vai fazer quimioterapia. Mas, Marcinho, esse atleta tem muito dinheiro, está faltando título, não tem? Eu venho aqui no Atleticano, está lá calado. O time do Rodrigo virou freguês dos times alagoanos, CRB e CSA. Não pode nem ouvir, viu, Lindenberg? Fala aí, Marcos. Olha, o futebol continua provocando paixões, né? Muito interessante isso. A quantidade de atleticano que me enche de totem, me enche de saudações a cada vitória chinfrim do Atlético. No primeiro jogo difícil, o Atlético ficou no meio do caminho, né? Aí todos ficaram com o rabinho entre as pernas. Mas é isso, o futebol é paixão, né? É romance elevado à 10ª potência. É inexplicável como as pessoas, né? Tem gente que troca o amor de uma mulher pelo amor a uma camisa de um clube de futebol. Tudo bem, a vida é isso, entendeu? Agora, eu torço para o América, eu gosto do futebol. Eu assisto Cruzeiro, assisto Atlético e estou sempre acompanhando o futebol, mas sem paixão. E eu acho que esses arroubos, né? Essas paixões exacerbadas sempre acabam mal. Não sei, é interessante. Vale a pena seguir acompanhando e torcendo, eu como americano, pela derrota do Atlético e do Cruzeiro, viu?
Ô, Márcio, o amor à camisa ele é mais fiel que o amor ao sexo oposto. Porque a camisa nunca vai extrair. Então você pode confiar nela. O Coronel tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo. É verdade. É verdade. E aí, mas aí, Bianchi, o Galo agora vai disputar a Copa do Brasil e depois... Walter, deixa eu puxar uma conversa com o Bianchini aqui. O amor do clube é tão grande que o jogador de hoje pega a sua camisa, pega assim, beija, ó, na frente da televisão, sai beijando e falando que maravilha. No dia seguinte, está jogando no adversário e beijando a mesma camisa, fala: olha meu amor aqui, a traição é tão flagrante, entendeu? A traição, na verdade, não é a traição, é a punhalada pelas costas do torcedor que hoje bate palma, ovaciona e tal, e amanhã, ó, tá no aniversário, tá com o adversário, viu, Coronel? Não é, Márcio, não é traição, não. É negócio, business. Tudo no capitalismo vira negócio, tudo vira mercadoria, tudo é negociado, inclusive o esporte. O futebol hoje é das grandes indústrias de entretenimento do planeta. Você pagar 30, 40, 50, 100 milhões de dólares num jogador, ou seja, é só no mundo, não é, como o nosso que essas coisas acontecem. Não é? É uma coisa estarrecedora. E olha que é um fenômeno de alguns poucos, né? Porque a grande maioria dos jogadores acaba morrendo pobre, acaba morrendo sem ter um mínimo de vida digna, né? Então é uma situação lamentável. Não é traição, não. É negócio. Ô, Rodrigo, eu estou te entendendo, não. Você está falando de capitalismo, rapaz. Nós não estamos na beira do comunismo aqui? Isso é para os bobos idiotas que não entendem de sociologia, não entendem de ciência política, não entendem de nada e ficam usando esses argumentos idiotas aí para poder amealhar voto, para poder amealhar apoio. É um absurdo. Falar nisso, o que eu lamento mais do contexto é o rebaixamento no nível do debate. As pessoas debatem num nível muito baixo, desqualificado, né, e transformam bobagens em verdades. Inclusive, eu tenho um amigo que ele foi a Brasília. Eu perguntei qual o motivo para você ir a Brasília naquele 7 de setembro. É a ameaça do comunismo, expulsar o comunismo do Brasil e resgatar a minha liberdade de expressão. Ô, Márcio, Lindenberg, você se sentiu ameaçado em algum momento sua liberdade de expressão, Lindenberg? Não, é bobagem isso, né? Isso é como diz o Rodrigo, isso é nivelar por baixo o debate político, né? O debate deveria ser num outro nível, não nesse nível rastaquera que a gente está assistindo aí no dia a dia, né? O Rodrigo tem toda a razão. Nós estamos realmente rebaixando esse debate político cada vez mais, a ponto de chegar nessa esquizofrenia e dizer que o país está à beira do comunismo, está à beira do socialismo. Gente, isso é um negócio tão ridículo, isso, né? Lindenberg, o mais contraditório disso é que como é que você pode estar à beira de algo, não é, dessa ordem que afirmam, quando o governo que comanda esse país é um governo contra exatamente essa perspectiva ideológica. Ou seja, parece que os caras estão querendo dar um tiro no próprio pé. O comunismo está chegando. Que comunismo está chegando se o governo é anticomunista? Ou seja, é uma coisa completamente maluca, uma coisa completamente neurótica, uma coisa completamente esquizofrênica, não é? Ou seja, o próprio presidente da República, que se arvora de ser um homem de direita, que, né, faz apologia da tortura, que disse que tem que mandar matar mesmo, né? Ou seja, esse homem que tem uma postura anti-esquerda, anticomunista, antissocialista, como é que as pessoas podem afirmar que não é ele que está no poder e, ao mesmo tempo, não é, o comunismo está chegando? É um negócio completamente sem pé nem cabeça. É esquizofrênico. Fala, Lindenberg. É uma das contradições desse momento que nós estamos vivendo, né? É exatamente isso. Esse é exatamente o epicentro dessa contradição. Você tem um governo de direita, um governo, portanto, anticomunista, e, no entanto, tem medo do comunismo, tem medo do socialismo. É uma coisa absolutamente contraditória, não tem o menor sentido. Aquilo que você disse, Rodrigo, com propriedade, é o rebaixamento do debate político.
Porque se nós estivéssemos num outro nível de debate político, esse tipo de coisa não estaria acontecendo. Olha, quem assistiu o depoimento hoje do empresário Otávio Facuri, também foi na CPI, né? E depois aquele senador do Espírito Santo, o Fabiano Contarato, que é um delegado da Polícia Civil aposentado, é homossexual assumido, todo mundo sabe disso, inclusive ele é casado e tem filhos adotados, essa coisa toda. Esse empresário fez um post no Twitter dizendo o seguinte, abre aspas, o delegado homossexual assumiu, talvez, que estivesse passando... Ou melhor, o delegado homossexual assumido talvez estivesse passando perfume de alguma pessoa ali, nesse plenário. Quem seria o perfumado que o cativou? Quer dizer, uma insinuação estritamente homofóbica. O senador foi presidir a sessão e deu uma pegada nele, mas botou ele mais baixo que a colher de pato. Alguém assistiu essa passagem hoje desse diálogo entre o senador e o depoente? Não. Você viu, Márcio? Lindenberg, Rodrigo, Bianchini? Não. Inclusive, ele pediu para que a Polícia Legislativa abrisse um processo de homofobia contra esse empresário, que ele quis insinuar naturalmente que o senador, o homossexual assumido, aquela coisa toda, e quis, no Twitter, fazer assim, né? Atingir a honra do senador. O senador chegou até a se emocionar, quase chorar, né? E esculhambou o cara assim, na diplomacia, entendeu? Não se alterou, tá certo que é a mesma família dele, a família do depoente, entendeu? Família para ele é uma, para o depoente também é a mesma coisa, enfim. Mas foi um momento constrangedor que, sinceramente, aquela turma do choque do governo nem abriu a boca, não deu nem um pio. Mas um negócio lamentável, porque realmente essa questão da homofobia, como do racismo, né? Isso é muito forte ainda no Brasil, muito forte. A gente vê essa questão de racismo todo dia, homofobia. Isso não vai passar, porque isso é uma coisa estrutural. O que é que você acha, Márcio? Essa questão do centrar o foco das conversas em segmentos identitários, na verdade, a gente acaba escamoteando um pouco da brutalidade da realidade que nós vivemos, entendeu? Onde o andar de cima manda e sem olhar por debaixo e cada vez mais nos tira um degrau, nos tira um espaço de vida, nos tira a oportunidade de viver com algum tipo de qualidade. Olha, eu sou discípulo de Paulo Freire, então, toda vez que alguém generaliza, né, e chama os outros de comunista para acabar a reflexão e tal, eu escuto, né? Paulo Freire tinha a ideia do silêncio, a importância do silêncio na nossa convivência, porque o silêncio significa ouvir o outro, ouvir o que o outro tem a dizer, e, a partir disso, ajudá-lo a transformar o mundo. Então, quando alguém chama os outros de comunista, se é uma pessoa civilizada e tal, eu pergunto assim, você já estudou o que é o espírito absoluto de Hegel? Você sabe o que é a dialética? Você conhece o materialismo histórico? Você sabe o que é concentração dos meios de produção? Você sabe o que é mais-valia? Você sabe o que é distribuição de renda? Você sabe o que é o conceito de propriedade privada no mundo ocidental, principalmente, que nós vivemos? Eu convenço isso, que eu sou discípulo. É assim, se eu puder ajudar na reflexão, muito bem, mas não generalize, não chame os outros de comunistas sem saber o mínimo, o básico da fundamentação conceitual do que traz esse conceito, entendeu? É isso aí. Certamente 99% das pessoas não saberão te responder, Márcio. E eu não sei disso. Eu sou discípulo de Paulo Freire, eu quero ajudar a transformar. Ué. Bianchini, você que é um coronel reformado da PM, o que é que o Márcio falou? Você concorda? Sim, não, mais ou menos? Qual é a sua avaliação? Primeiro, eu não sou um coronel reformado, não. Eu sou um coronel da reserva. E a diferença? Fala para mim a diferença de uma. O que é reformada? Porque enquanto eu estiver na reserva, eu posso ser chamado de novo para ativo. Tá. Está muito jovem, pode voltar, viu, cara? E o reformado, o que é? A partir dos 65 anos de idade, então eu estou reformado. E aí eu não posso mais ser chamado para ativo. Okay. Então, até os 65 anos de idade, eu posso ser
chamado para ocupar um cargo na Polícia Militar. Mas depois dos 65 anos não poderei mais. Então, essa é a diferença. Bom saber, bom saber. Essa é a diferença do reformado para o da reserva. Chamadas informações úteis. Mas, o Pernambuco, Bianchini, tem que criar uma outra categoria. Tem o reformado, o outro como é que você falou? Reserva. O de reserva tem que criar o restaurado. O restaurado é aquilo que está atualizado frente ao mundo, entendeu? Aquele que também pensa em novas transformações. Eu sou coronel restaurado. Olha que bonito, olha que bonito. Eu sou coronel restaurado. Eu estou frente à realidade do mundo, eu estou pronto a atuar. Podem contar com a gente e nós vamos ajudar a transformar. Olha que maravilha isso, coronel restaurado. É lógico, né, o Pernambuco? O Pernambuco, é lógico que eu que ocupei um cargo de comandante-geral, é praticamente zero a chance de eu ser chamado novamente, né? Porque isso traria muita complicação. Só se o caso de um comandante da PM cometeu algum crime e o governador, então, resolver afastá-lo para apurar e chamar um que foi comandante-geral mais antigo para ocupar o cargo enquanto estiver sendo apurado o fato do comandante. Então, nesse caso, geralmente, a gente pode ser. E se tivesse um golpe no Brasil, você seria chamado novamente? O golpe que ia ter sede no dia 7 de setembro, no dia 8 você estaria lá fardado novamente? Eu posso ser chamado a qualquer momento. Isso aconteceu, eu vou te dar um exemplo, em Portugal. Em Portugal, em 2008, vivia uma crise econômica muito grande. Eu não sei se vocês lembram disso, a Europa passou por isso, e Portugal. Os militares que estavam na reserva da Guarda Nacional Republicana, que é a PM de Portugal, eles foram reconvocados, todos chamados para trabalhar novamente, porque o efetivo estava reduzido, e chamados, inclusive, a trabalhar sem receber para isso. Isso é patriotismo. Recebendo apenas o salário deles, entendeu? O próprio salário. O fato de já ter aposentado garantia ao mesmo, mas eles foram chamados novamente para trabalhar sem receber nada mais por isso. E foi um período curto, mas um período em que eles foram chamados novamente, porque, como estava tendo uma crise econômica muito grande, a criminalidade aumentou muito, eles foram chamados. Então, a gente pode ser chamado a qualquer momento, isso não tem problema, né? Mas eu comungo da opinião do Márcio, porque, primeira coisa, Pernambuco, a gente tem que aprender a respeitar o próximo, sabe? Cada um leva a sua vida da forma como quiser levar, gente. Nós não temos nada a ver com a vida dos outros, não. A não ser que o modo de vida dele vá trazer algum prejuízo para a gente. Agora, se você amanhã resolve se declarar homossexual, você vai me atrapalhar em quê? Em que você vai me atrapalhar? Em nada. Isso vai mudar o conceito que eu tenho de você? Não. Isso vai mudar a amizade que eu tenho em relação a você? Não. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas e que cada um viva a sua vida como quer viver, como queira viver. Esse é problema de cada um e nós temos que aprender a respeitar o modo de viver dos outros. E falar igual o Márcio falou, né? Saber ouvir, saber entender, ouvir mais, falar menos. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Né? E aí, Rodrigo? Assim. Olha, Márcio, Walter, melhor dizendo, eu pessoalmente acho que essa conversa, e ela vem lá de quando a gente estava tratando da questão desse discurso anticomunista, não é? Essa conversa ela tem uma intencionalidade, não é? Que é você criar o inimigo. Você tem que ter um inimigo, você tem que ter um adversário, alguém que você mire nele e faça a crítica dele. Ou seja, esse tipo de postura é muito comum, não é, para justificar determinados comportamentos, né, das pessoas, determinados comportamentos até de forças políticas. Ou seja, se você não tem um inimigo para bater, como é que você justifica, não é, a sua própria existência? Não é? A Guerra Fria foi isso. Você tinha a União Soviética e o bloco socialista em torno da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e você tinha um bloco capitalista em torno dos Estados Unidos e outras potências europeias. Ou seja, na Guerra Fria você tinha uma dualidade, né? Você tinha um conflito instalado, né? Com o chamado overkilling, que era a capacidade de sobrematar de 50 vezes, mísseis apontados da União Soviética para os Estados Unidos e vice-versa, com capacidade de destruir o planeta 50 vezes. Ou seja, não bastava destruir uma vez, não.
podiam destruir 50 vezes. Ou seja, isso justificava, inclusive, o armamentismo dos dois lados. E, no caso dos Estados Unidos, como é um país capitalista, o armamentismo significa recurso público alocado em empresas privadas que faturam bilhões de dólares e fazem seus donos ficarem bilhardários, né? Então, esse discurso, ele normalmente traz consigo essa situação. Você precisa criar o seu inimigo para justificar a sua postura. Isso se aplica muito na política, não é? E eu tenho certeza que ano que vem, nas eleições, isso vai acontecer, não é? Até porque tem um candidato de esquerda, que é o Lula, apontado, né, com uma postura, com uma posição muito boa nas pesquisas, com potencial de ir ao segundo turno, né? E associado ao Lula, todo esse discurso virá, quando, na realidade, não tem nenhuma correspondência com a história nem dele, nem do próprio PT. Né? O Lula, no auge da sua popularidade, poderia ter conseguido, talvez, um terceiro mandato, e ele abriu mão disso. Né? Ele não disputou um terceiro mandato nas eleições presidenciais, no auge da popularidade, quando ele poderia ter dado um golpe de mestre no Congresso Nacional, negociado lá uma meia dúzia de cargos e coisas do tipo. Aí não fez, simplesmente não fez. Então, assim, é um discurso vazio, é um discurso ideológico rebaixado. Né? Às vezes eu vi um padre no púlpito de uma igreja em Brasília fazendo o mesmo discurso, que o comunismo está vindo, que o comunismo está chegando. Ou seja, é uma conversa esquizofrênica, não tem mais base de realidade nenhuma para discutir isso. Não é? A União Soviética desmilinguiu, a Guerra Fria não existe mais, o planeta hoje é multipolarizado. Né? Há uma expectativa de que a China ultrapasse a economia dos Estados Unidos e que a Índia, daqui a 20 anos, seja maior do que a China. Ou seja, o planeta será cada vez mais multipolar, não tem cabimento esse discurso, a não ser das pessoas retrógradas, né, que fazem isso ou por desinformação ou por má fé. Falando nisso, Rodrigo. Hoje teve em Minas Gerais um assunto do padre que abusava de monges, estuprava. Olha só, esse padre será que seria comunista ou capitalista? Que danado esse padre? O padre pegava os mongezinhos, assim, ó, um 7-1, e estuprava os rapazes. Imagina, negócio mais doido. E outro lá falando mal do comunismo, criticando, enfim. Mas, terminando aqui já o nosso bate-papo, tem uma pesquisa do IPESP, né, que põe aí o Lula com 43 e o Bolsonaro com 28. A possibilidade do Lula até ganhar a eleição no primeiro turno. Palavras do Delfim Neto, que foi ministro da Economia lá atrás, do governo militar. Todo mundo conhece o Delfim Neto, que é um dos economistas mais respeitados do Brasil. É uma biblioteca com 100 mil volumes. Então, é sócio do Márcio Fagundes, que o Márcio tem um bocado também, um beirão de 5 mil, tem mais. Então, é livro demais. Muita coisa, tem muito livro. Você tem quantos livros, Márcio? Você tem no apartamento do Márcio, você tropeça em livro. É livro pra caramba, eu nunca vi. Olha, o Alexandre Garcia, aquele famoso colega nosso, profissão jornalista, foi demitido da CNN. Andou lá falando as baboseiras e agora deve estar já com o pé lá na Jovem Pan, que é uma emissora que está muito aliada ao governo bolsonarista. Um detalhe, Lindenberg, aos colegas também da nossa bancada, que a fusão entre PSL e DEM vai surgir aí União Brasil, e o número é 44. No bicho, 44 é o cavalo. Será que o cavalo agora vai tomar conta da boiada, Lindenberg? Bianchini, Rodrigo e Márcio. Olha, essa fusão aí, ela está sendo insensada, porque, na verdade, por trás dessa fusão, existe aí a sonhada terceira via, né? Portanto, é uma coisa que está sendo motivada, está sendo insensada, porque por trás disso aí há uma expectativa, que eu acho cada vez mais distante, do surgimento de uma terceira via. E poderia ser, aí, quem sabe, do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né? E mais alguém. Fala-se até agora no Sérgio Moro novamente. Sérgio Moro e Mandetta, né? Sérgio Moro, Mandetta. Os dois. Mas hoje todos esses nomes estão sendo falados, né? Na verdade, é uma grande ebulição aí nessa campanha presidencial. A gente nem sabe onde vai acabar isso.
Eu acho que no final vai dar mesmo o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Eu acho que vai ficar nisso aí. Mas, de qualquer maneira, não custa aí falar do Ciro Gomes, não custa falar do Mandetta, não custa falar do Rodrigo Pacheco, né? Tudo isso faz aí um caldo de cultura, dessa cultura política que nós estamos vivendo aí. Bianchini? Eu não sei se vocês prestaram atenção, na semana passada o Rodrigo tinha comentado que era uma pena que eles não tinham aprovado a federação partidária. E para quem acompanhou, o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro. Isso. E aprovou a federação partidária. E aí eu acho, sabe, o Lindenberg, eu começo a enxergar nesse ato do Congresso algumas outras coisas. Quando você funde ali o PSL com o DEM, nesses dois partidos você tem ali 3 pré-candidatos. O Mandetta, Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco. Só nesses 2 partidos ali você tem 3 pré-candidatos. Você tinha o PSD fazendo um convite explícito ao Rodrigo Pacheco, e caso ele não topasse do PSD, pensando até se perdesse a prévia dentro do PSDB, o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Eu enxergo com essa manobra, talvez, uma tentativa de você, ao invés de fragmentar a terceira via, você reunir blocos lançando poucos candidatos. O PT foi um dos favoráveis à questão da federação partidária, porque ele pode reunir, né, no seu entorno PSOL, STU, todos os outros partidos mais alinhados com a esquerda, todos reunidos com Lula. E você também não fragmentando a esquerda. E você teria mais ou menos uns 2 blocos apenas, eu entendo, de possíveis candidatos de terceira via. Com isso, você concentraria mais candidatos para você não tirar a possibilidade de uma terceira via para o segundo turno. Quando eu vejo determinados comportamentos, por que quebrar esse veto do presidente em relação à federação partidária? Porque a federação partidária não interessa ao presidente, mas ela interessa à oposição. Então, eu não sei, eu faço análise. Quando eu faço uma análise um pouco mais de fazendo uma prospecção um pouco para o futuro. Eu acho que a questão da federação partidária, tendo sido aprovada com essa quebra de veto, ela possibilita você juntar possíveis candidatos de terceira via numa federação partidária. E aí, Rodrigo? Ô, Guararapes. Olha, fala, Márcio. Deixa eu me manifestar aqui rapidamente com respeito a todos os meus colegas de bancada. Primeiro que eu já disse uma vez que eu sou o Rubim Barrichello aqui, né, nesse conjunto de reflexões, que eu estou sempre correndo atrás do assunto que os nossos colegas já abordaram. Eu só quero lembrar, o Rodrigo fez uma referência à Guerra Fria, aos contrários, né? A estratégia de debelar os contrários e tal. E eu estou lembrando aqui, isso é milenar, né? A gente, os adversários contrários, aquilo que nos contradiz, de certa forma, né? Quando não se há o respeito pelo próximo, a gente quer dizimá-los no processo. A própria Igreja Católica, o Rodrigo citou aí um padre atacando o comunismo, a própria Igreja Católica jogou na fogueira os hereges, porque eram contrários, sob a alegação de bruxaria, numa bobajada danada, para dizimar os seus adversários. Ela julgava na fogueira, entendeu? A própria Igreja Católica. Esse é um assunto. O segundo é o seguinte: federação. Nessa altura, olha que palavra mais marota. Os políticos estão sempre atrasados com o que está acontecendo no mundo moderno, entendeu? No mundo tecnológico, no mundo planetário. O homem já está em Marte e os políticos. Federação. Olha que coisa.
Federação das Indústrias, Federação dos Sindicatos, Federação dos Partidos. Essa é uma palavra atrasada, uma palavra que congrega uma pelegada tremenda de gente conservadora, entendeu? De gente que não traz nada para o Brasil. Olha essas federações que estão aí, que brotam aí, seculares, entendeu? Na estrutura de poder no Brasil. Que palavra mais retrógrada, mais atrasada. E os partidos se submetem a isso. Federação de partidos. Pelo amor de Deus, nós vamos custar a enxergar os novos tempos. E aí, Lindenberg? O Márcio quase se emociona. E aí? Márcio fez um discurso, né? Bem emocionado, bem eloquente, aquela coisa da tribuna lá, como deputado federal, libertário, independente. Mas é oportuno examinar essa tese levantada aí pelo Bianchini, porque ela tem, apesar do Márcio não gostar do nome federação, mas ela faz algum sentido, sim. Até porque exatamente os partidos de esquerda foram os que levantaram essa bandeira e acabaram ajudando a restabelecer, a derrubar o veto do presidente da República. De maneira que faz algum sentido, sim, mesmo que os nomes possam não ser exatamente esses, né? Mas faz algum sentido, sim, o levante da esquerda para derrubar o veto do presidente. Até porque esse veto, a queda desse veto, beneficia, de alguma maneira, as legendas de menor densidade eleitoral, né? Porque PCdoB, por exemplo, que poderia naufragar numa situação dessa, aí eu vi hoje a João Moraes elogiando muito essa posição. Ô, Lindenberg, não nos esqueçamos que são as federações que ainda sustentam o sistema 5S no Brasil, tão questionado. Isso é verdade. Não nos esqueçamos que foi uma federação que existe em Minas que hoje homenageou com um almoço o chefe de Estado. Não nos esqueçamos que essas federações, Lindenberg, na estrutura organizacional, operacional, né, administrativa, civilizatória do Brasil, o estrago que elas fazem, Lindenberg. Não, eu sei disso. Eu sei disso. Essas federações são um perigo, viu? Ô, Walter, eu queria opinar sobre o assunto. Walter. Pode falar, solta lá. Pode falar. Fala aí sobre a Firjan, sobre a Fiesp também. Eu não quero discutir terminologia, eu quero discutir conteúdo. Olha só, eu fiz até essa semana um pequeno texto dizendo o seguinte: no Brasil, você não teve uma reforma política de largo escopo, que talvez exigisse até uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer uma reforma política larga e profunda, né? O Brasil foi fazendo uma reforma política processualmente, incrementalmente, aos poucos, né? Desde quando você implantou o sistema de 2 turnos para criar maiorias para governar, até os fenômenos mais recentes, como a promulgação pelo Congresso Nacional do fim das coligações, já testadas nas últimas eleições municipais, e a criação da federação partidária, né? Todo esse esforço ele se soma a uma razão menor, uma razão subalterna a tudo isso, que é a chamada cláusula de barreira. Ou seja, você cria uma cláusula de barreira para que os partidos tenham uma representação no Congresso Nacional com mais solidez, com mais capacidade de, né, ter governança e implementar aquilo que buscou no voto ao pedir o voto ao eleitor. Ou seja, com essa miríade de partidos que nós temos no Brasil hoje, né, e o problema não é ter muitos partidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 200 partidos, tem até Partido Comunista, mas lá você tem uma cláusula de barreira rigorosíssima, tão rigorosa que nos últimos 200 anos só o Partido Republicano
que tem disputado com o Partido Democrata. No Brasil, a cláusula de barreira ela também foi instalada, e você soma a cláusula de barreira com o sistema de 2 turnos, com federação partidária e com o fim das coligações, e você vai entender que, por trás disso, tem uma reforma política sendo feita no Brasil. Com que propósito? De você ter menos partidos, né? E eu, como economista, eu vou usar aqui uma figura da matemática, que é uma curva senoide, uma curva senoide que lá na ponta 2, 3 ou 4 vão concentrar 60% a 70% do número de eleitores. Não é? Então, assim, esse fenômeno está sendo construído de tal sorte que, né, a partir das eleições de 2022, muito provavelmente nós teremos, por um lado, menos partidos, mas partidos maiores, e, por outro lado, você vai ter a figura da federação, que visa garantir exatamente uma sobrevida àqueles partidos que não conseguiram atingir, né, a cláusula de barreira. Eu cito o caso do PCdoB, que é um partido que vive uma contradição. Porque na política, ou você maximiza votos, ou você maximiza ideologia. Né? São coisas que são conflituosas. Então, o partido que insiste em ter uma ideologia muito forte, muito nítida, né, ele tende a ter menos votos. Mas ele merece espaço na disputa da política. E aí você cria a federação partidária exatamente para acolher, né, partidos com esse perfil e acabar com aqueles fisiológicos que não têm identidade de tipo nenhum, muito menos ideológica. No Uruguai, né, que tem uma experiência democrática muito interessante, a Frente Ampla, que governou o Uruguai durante muitos anos, ela tem frente partidária participando dela. Ou seja, você reúne alguns partidos em torno de sob o guarda-chuva de uma frente partidária. No caso do Brasil, a lei exige que eles fiquem durante 4 anos, né, convivendo nesse mesmo ambiente. Né? A notícia que se tem é que o PCdoB vai se incorporar ao PSB, portanto, partidos que têm uma certa afinidade política e ideológica. Né? E esse movimento todo certamente visa o quê? Você ter grandes maiorias para governar, com capacidade de implementar efetivamente aquilo que o eleitor deu como voto, para que você não fique refém da necessidade de fazer composições no Congresso Nacional, descaracterizando completamente aquilo que o eleitor lhe deu o voto. Não é? Então, eu acho que essas coisas estão vindo para aperfeiçoar e melhorar o nosso sistema político eleitoral. Ok, obrigado, Rodrigo. A gente está chegando aí, nós estamos chegando ao final do nosso Conexão das Minas Gerais e, naturalmente, fechando e agradecendo a audiência e a paciência de todos vocês que nos acompanham, mas mandar um abraço para o nosso colega de profissão, JC Junor, que é lá de Montes Claros, aí terra do nosso querido Carlos Lindenberg, lá do norte de Minas. Ele lançou um livro hoje, chama-se Vermelho Escalarte. É um romance policial que tem um prefácio do delegado Edson Moreira, que todos conhecem, ator naquele caso do Bruno, né? Então, Vermelho Escalarte é um romance policial com muita adrenalina, emoção, sangue, pela capa, que a capa é vermelha, olha só. Lágrimas e romance, como todo bom livro tem que ser. Viu, Lindenberg? Está na Amazon. Quem quiser comprar, tá certo? O bicho é bom demais. Agora, o prefácio é do Edson Moreira. Olha, vamos ver o que é que tem esse prefácio aí, viu? Alguma indicação sobre o Márcio? E se você não comprar o livro, você vai morrer. Olha o bordão do Edson Moreira. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Agora, eu me lembro que eu estava lá cobrindo esse caso lá do Bruno, quando o Bruno chegou, né? E aí, ele, agora comigo. Você vai morrer. Nossa Senhora, eu brincadeira. Olha, eu vou te contar, o Edson aproveitou aquela da descida do rio ali, naquela bela canoa, naquele belo caiaque, se elegeu deputado federal. Né? Mas não teve sucesso na sua reeleição. Mas está aí, seguindo a vida, com certeza deve, quem sabe, voltar aí em 2022. Mas você vai, como é que é o negócio? Você vai, amor, como é que é? Se você não comprar o livro, você vai morrer. Rodrigo? Fica esperto, hein, Márcio? Fica esperto, hein, Márcio? Márcio, tem algum livro aí? Vou concluir minha participação com o meu livrozinho aqui, ó. Bom, Mandela, 27 anos preso, né?
27 Um anos, não é homem isso? fabuloso. Vale sempre ler Mandela. Ele é o homem da reflexão, da paciência, da certeza que o mundo tem que mudar, entendeu? A gente fica muito grato, né? A gente cresce como ser humano lendo Mandela. Então, Os Caminhos de Mandela, lições de vida, amor e coragem, vale a pena ler. E vou terminar, que eu comecei cantando o Márcio Greik, meu xará, que é a música que você acorda e fica com ela na cabeça o dia inteiro. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Era um sonho meu, nada se acabou. Vou mandar Márcio, uma vez Não! Maravilha, um abraço para vocês, até a Márcio, próxima. Fica com Márcio, Deus, viu, gente? ô Márcio, Fala, ô Berguinho. Márcio, o Márcio Greik mora em Belo Horizonte, peão. Exatamente. Suas considerações finais, Berguinho, Coronel Bianchini e Rodrigo Campos, Botelho Campos, o homem lá do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Fala aí, Berguinho. Olha aqui, não, esse bate-papo foi muito bom, foi muito enriquecedor, até pela boa contribuição do Márcio, que ele estava empolgado hoje e acabou citando o Que é Mandela o aí. xará dele, Márcio Fagundes e o Márcio Greik, né? Tem mais isso, né? Tem mais isso, essa combinação, muito boa combinação, Márcio Fagundes e Márcio Greik. Mas então, foi um bom bate-papo, eu gosto de participar dessa mesa, gosto de participar dessa bancada, e aprendo muito com algumas informações do Bianchini, do Rodrigo, que traz uma visão de fora para nós aqui, que é interessante, de maneira que eu gosto muito de participar dessa Agora bancada. não vai imitar Márcio cantando, não, viu? Pelo amor de Deus. Não, isso é horrível. Eu não queria nem comentar isso, pelo amor de Deus. Hein, Bianchini? Fala, Bianchini. Coronel Bianchini. Falam assim: vem viver comigo tudo que você sonhou. Pronto aí. Sabe tudo, hein, Coronel? Você Sabe quer tudo, ser hein? só seu. O meu amor. Um negócio assim, né, Márcio? Sabe por aí. tudo. Parabéns, Coronel. Rapaz, Rodrigo, a gente você sabe que isso mora aí. no Rio de Janeiro, termina com samba aí, Redo. Lá vem Portela. Ou então a Mangueira vai entrar. Segura que a Mangueira está chegando. Segura que a Mangueira vem aí. É bom, né? A Mangueira vai subir. É isso aí. Qual é a música do Rio de Janeiro aí, Rodrigo? Ué, meu amigo, aqui tem tudo. Tem do samba ao funk, né? Ao pagode, tem tudo. O Rio de Janeiro é uma diversidade maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. E vamos esperar que o ano passado, ou melhor, o ano passado, no próximo ano, se Deus quiser, porque o ano passado não houve, né? Mas o ano que vem, carnaval, aí a alegria nesse Brasil que está precisando de muita alegria. Ó, valeu, um forte abraço. Fala. Só queria dizer ao pessoal aqui que a gente aprende muito com todo mundo aqui, viu? E que é um privilégio, né, poder estar aqui participando com vocês, né, de pessoas tão inteligentes, né, e tão conceituadas, pessoas que a gente aprendeu a admirar aí. Eu conheço o Lindenberg há quanto tempo a gente o conhece, o Rodrigo também já conheço há tanto tempo, né? Então, assim, para mim é um privilégio enorme poder compartilhar esse momento com vocês aqui e aprender muito, porque eu aprendo muito aqui, tá certo? Obrigado. Muito obrigado aí por vocês. Tem uma coisa que eu acho interessante, sabe por que a sua presença é fundamental nesse bate-papo na bancada? Porque quando você fala o sujeito, né, militar, polícia militar, esse comandante da PM, entendeu? Dessa gloriosa PM dentro das Minas Gerais, então você tem sempre a imagem daquele sujeito bronco, entendeu como é que é? E não é isso. O sujeito na atividade profissional dele é uma coisa, claro que tem que seguir suas regras, né? Tem que seguir a sua doutrina, mas fora isso, é um cidadão, uma pessoa como qualquer outra normal, isso não tem diferença. E você passa essa imagem tranquila, né, de que realmente por trás da farda existe um cidadão, existe um ser humano, tanto uma policial quanto um policial militar. Obrigado. É isso aí? Um abraço. Valeu, Neberto, obrigado. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela audiência, pela paciência de todos vocês. Ó, se você gostou, dá um like lá, se inscreve. Se não gostou também, mete bronca, que aqui a tribuna é livre. A demanda é leve. Valeu, um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.